Graça do Senhor Jesus possa estar reinando em vossos corações. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje à noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos pastor Herbert pelo convite, a igreja por nos receber. Agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez em Manaus com os nossos queridos amigos, parceiros de missões. Mais uma oportunidade de estarmos com o Jefferson, a Márcia e também a Gil, que através dos anos têm sido parceiros nossos em missões, e nós agradecemos muito pelo apoio, pelo companheirismo, pela amizade. Agradecemos que podemos rever alguns queridos irmãos e amigos hoje à noite aqui, por exemplo, a nossa querida irmã Maura e sua família que está ali, o querido Rafael. Rafael, nós temos um carinho muito grande, ele é o nosso filho na fé, e nós agradecemos muito a Deus pela vida dele, pelo ministério dele. Ednei também, uma alegria reencontrá-lo com sua família, e a todos os queridos, para nós é uma satisfação estarmos juntos hoje à noite, celebrando ao nosso Deus, porque a prioridade em nossas vidas deve ser celebrar a Deus, tanto num culto comunitário como esse, num culto de celebração juntos, como também na nossa vida individual, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, palavras, ações, omissões. Deus sempre espera que nós estejamos celebrando a Ele em todo tempo, em todo lugar, em toda situação da vida. Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo preparado para trazer a todos nós aflições, dificuldades. Por isso que Cristo Jesus, no versículo de número 33 de João, capítulo 16, ele disse assim, eu falo e você repete, tenho dito essas coisas, pode repetir forte, tenho dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A aflição no mundo presente é para todos os seres humanos. A Bíblia diz que a missão do príncipe do mundo presente é matar, roubar e destruir. Mas nós não precisamos nos conformar com isso, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, veio com uma missão diferente, a missão de nos dar vida e vida abundante. E isso é a afirmação da Bíblia Sagrada em João capítulo 10 e versículo de número 10. Nós temos a oportunidade nessa vida de vivermos em Cristo, para vivermos em paz, suportando, vencendo as lutas do tempo presente e garantindo a vida eterna, a vida de glória em Deus que jamais acabará. E essa oportunidade é nos dada por Cristo Jesus. Por isso que ele disse que a paz está nele e que nós precisamos ter ânimo. E ânimo significa a disposição de crer, de confiar nele, para que nós possamos vencer, porque acreditamos e servimos, celebramos, adoramos o Deus que venceu o mundo por Cristo Jesus. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo de número 8, nos diz que a fé é o instrumento que Deus deixou para que nós possamos nos apropriar dessa paz com Deus e da vida vitoriosa por Cristo Jesus. Que a maneira que nós temos de nos apropriar
de ter comunhão com Deus, de experimentar a paz dele em nossas vidas, é através da fé. A fé é o mecanismo para que nós possamos ser reconciliados com Deus por Cristo Jesus, nos apropriar dessa reconciliação, da vida espiritual e de experimentarmos a cada dia Deus em nossas vidas. Quando Efésios 2:1 diz que Ele, se referindo a Deus, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que por Cristo Jesus Ele providenciou a vida para nós, a reconciliação com Ele, a nova vida nele, está nos mostrando que a tarefa de Deus por Cristo Jesus foi, em primeiro plano, nos reconciliar com Ele. Hoje vivemos presenciamos no mundo muitos tipos de evangelho. Mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4, que o verdadeiro evangelho é sintetizado em que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado para comprovar a sua morte, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para comprovar que Ele é Deus, que a morte não pôde detê-lo, e que essa vida é oferecida a todo aquele que nele crê. E a maneira de se apropriar dessa vida em Cristo é pela fé. Quando Efésios 2:8 diz que é pela graça que nós somos salvos, pelo preço pago por Cristo Jesus na cruz, essa salvação nós nos apropriamos dela pela nossa fé, no Deus que enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, demonstrando o seu grande amor para conosco, não agindo como uma recompensa para nós, mas amando a nós como inimigos dele. E o amor de Deus, então, João diz que consiste nisso. O amor de Deus consiste na morte de Cristo pelos nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos ser filhos de Deus por Cristo Jesus. E a maneira que nós temos de nos apropriar de tudo isso é pela fé. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, se referindo à fé, não vem de vós. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a fé não é uma herança genética. A fé não se conquista pela força intelectual, pela força social, pela força política, pela força financeira, ou até mesmo pela vida de flagelo, pela vida de intensa humildade. A fé é uma dádiva de Deus que Ele oferece a nós pela sua santa e bendita palavra. Por isso que em Romanos 10:17, a Bíblia declara, por intermédio do apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera em nós a capacidade de crer. E o primeiro resultado, a primeira operação, a primeira oferta, o primeiro milagre que a fé realiza em nossas vidas é o milagre da salvação, da restauração do nosso espírito que estava morto em delitos e pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e fomos destituídos da presença de Deus, da comunhão com Deus, da graça de Deus. Morremos espiritualmente, deixamos de existir como Deus existe, deixamos de ter qualquer comunhão com Deus. Espiritualmente mortos, nos tornamos apenas criaturas de Deus. E por isso que o verso 23 ainda de Romanos 6 nos diz
que o ganho do pecado, o salário do pecado é a morte. A morte em primeiro plano espiritual e depois a morte física. Mas o que Deus nos ofereceu de graça por Cristo Jesus na cruz foi a salvação, foi a vida eterna, foi o perdão dos nossos pecados, foi a restauração do nosso espírito. E assim em Cristo nós somos promovidos de criaturas a filhos de Deus, porque voltamos a existir como Deus nos criou, voltamos a existir como Deus existe, voltamos a ter identificação com Deus através da nossa vida espiritual. Somos gerados em Cristo como filhos de Deus. A fé nos leva à apropriação dessa nova vida em Cristo. Por isso que João capítulo 1, verso 12, registra as palavras de Cristo por intermédio do apóstolo João, dizendo que todo aquele que crer em Cristo torna-se filho de Deus. Se alguém tem que tornar-se, é porque não era. É por Cristo que nós somos promovidos de criatura a filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós então temos que continuar vivendo em fé. Porque a fé é o primeiro fator que nos identifica como filhos de Deus, como crentes em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, chegando no versículo 13, ele fala que essa identificação hoje é através da fé, da esperança e do amor. O que vai nos qualificar como filhos e filhas de Deus aqui na terra hoje não são a quantidade dos nossos bens materiais, não será a nossa posição social, também não será a nossa pobreza, o nosso sofrimento. O que vai nos identificar como filhos de Deus por Cristo Jesus é a fé que gera em nós esperança. Esperança que nos leva a experimentarmos o socorro de Deus em nossas vidas, a bondade de Deus para conosco, e que essa experiência vai nos levar a um crescimento nessa esperança de que Deus estará conosco em todos os momentos no tempo presente, nos levando a vencermos as lutas do tempo presente e, ao final, nos levar à glória em Cristo, da vida nos céus com o Senhor. E o que vai nos identificar isso é essa fé que nos leva à esperança, e essa esperança que cresce cada vez mais, experimentando Deus em nossas vidas, nos capacitando cada vez mais a amar a Deus sobre todas as coisas e praticar esse amor por Deus, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, cuidando um dos outros. Fé, esperança e amor são as qualidades que Deus espera que eu e você venhamos apresentar no mundo presente como filhos e filhas de Deus, porque a fé já nos levou à primeira vitória, a vitória da salvação. A vida com Deus não tem como começar antes da salvação. A fé não pode operar outros milagres, outros favores de Deus por nós antes da salvação. A nossa vida com Ele começa com a salvação, crendo nele. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Crer no Senhor Jesus e terás vida espiritual. Crer no Senhor Jesus e terás comunhão eterna com Deus. Se a fé está presente, ou é necessário para que nós possamos agir na entrega da nossa vida ao Senhor, a fé vai nos acompanhar em todos os momentos de nossas vidas,
até a entrada na glória eterna. Lá não precisaremos mais de fé, como não precisaremos mais de esperar, porque segundo Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, de que o que nós esperamos chegará. Lá nós não vamos precisar esperar mais nada, tudo já será pleno. Necessidade nenhuma mais teremos. E é a convicção, completa o versículo 1 de Hebreus 11, é a convicção de fatos que não se vêem, ou seja, de que aquilo que eu creio existe, que o Deus que eu creio nele verdadeiramente existe. Não posso vê-lo, não posso abraçá-lo, não posso beijá-lo, mas eu posso senti-lo. E lá nós vamos conhecê-lo face a face, como ele nos conhece hoje. Então não precisaremos mais fé, porque não há nada para conhecer de novo agora e não haverá nada que necessitamos de esperar. A vida é plena em Deus, na glória eterna. A fé não será mais necessária. Mas no nosso tempo, na nossa caminhada aqui na terra, a fé será a maneira para vencermos as lutas, as dificuldades do tempo presente. E o ato de vencer as dificuldades nem sempre é chegarmos onde gostaríamos de chegar, é ter o livramento que gostaríamos de ter, é adquirir o que nós achamos que necessitamos. Mas a vitória pode ser a capacidade de suportar a luta. A vitória pode vir em forma da capacidade de suportar a luta, de viver de uma maneira que nós acharíamos que não suportaríamos viver, de passar sem o que nós acharíamos que não poderíamos passar. A fé é o fator ou é o recurso de Deus para que nós possamos falar com Deus em todo tempo, em todo lugar. E a Bíblia chama isso de oração. A oração é o ato de conversar com Deus em gratidão, em súplica, pedindo, agradecendo, adorando. E é na oração que nós praticamos a fé em Deus no nosso tempo presente. E experimentaremos a presença dEle em todo o tempo, em todos os lugares, em toda situação. Curva a tua cabeça agora. Fecha os teus olhos. De cabeça baixa, olhos fechados. Faz destino a tua reflexão, a tua adoração a Deus agora. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder
pode dar, em que Deus não sentir, que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A fé, queridos, sempre nos levará a experiências racionais com Deus, que muda a nossa vida, os nossos conceitos, a realidade sobre muitas coisas. É assim quando nós, pela fé, entregamos o nosso destino eterno ao Senhor, confessando a Cristo como Salvador. A experiência da salvação é algo experimental, completamente. A salvação é algo experimental, completamente racional. É nítido como muda o nosso conceito para com Deus quando nós confessamos a Cristo como Salvador. Antes, o desejo que nós não tínhamos de Deus, nós passamos a ter. Apetite pelas coisas de Deus. Apetite de estar onde Deus está sendo honrado, celebrado, adorado. Apetite de ter comunhão com quem tem comunhão com Deus. É racional como nós passamos a desejar Deus em nossas vidas após a vivificação do nosso espírito por Deus em Cristo Jesus. E assim a fé nos levará sempre a atitudes e experiências racionais durante todo o proceder da nossa vida terrena. Por aceitar a Cristo, não deixaremos de sofrer no mundo presente. Não deixaremos de viver momentos de angústia, de dificuldades, de dores. Não deixaremos de viver como Ele próprio nos diz em João 16:33. Não deixaremos de experimentar aflições. Porém, na aflição, nós experimentamos que Ele é superior, é maior e tem a capacidade de nos conduzir em triunfo diante das aflições do tempo presente. A todos nós, Deus dá a oportunidade de experimentarmos o valor da fé. Eu e Denise estamos há alguns anos no ministério, pela graça de Deus. Eu estou há 38 anos, ela está mais. Apesar de ser mais nova, começou a servir o Senhor bem criança, mas Deus nos deu oportunidades pontuais em nossas vidas de experimentarmos como a fé nos leva a um entendimento maior da nossa posição como seres humanos aqui na terra e da glória, do esplendor, do poder e, acima de tudo, do amor do Deus que nós servimos. Esse ano vai completar 29 anos que nós tivemos uma experiência muito difícil em nossas vidas, a mais difícil de todas. Nós retornávamos da Bahia depois de umas conferências para São Paulo, onde morávamos na época, e subindo uma grande serra no estado de Minas,
fomos envolvidos no acidente, porque uma carreta bateu no carro que ia à nossa frente, jogou aquele carro serra abaixo, os 5 ocupantes morreram de imediato, bateu no nosso carro logo depois, o carro rodou na pista várias vezes, fomos jogados para o outro lado da pista, um ônibus que iniciava a descida da serra, bateu de frente com o nosso carro, nos levou por cerca de 100 metros, serra abaixo, parou sobre o nosso carro. No momento do acidente ficamos inconscientes. Eu acordei 5h30 depois do acidente e, ao acordar, eu experimentei de uma maneira grandiosa como a nossa fé em Deus nos leva a estar ligados à presença de Deus em todo o tempo, em toda situação, em todos os lugares. Segundo relatos, naquelas 5h30, nos tiraram das ferragens do carro, depois de serrar várias partes do carro, nos consideraram como mortos e nos levaram ao IML. 5 horas depois, no IML, descobriram que nós não havíamos morrido, como os outros 5 no primeiro carro. Nos tiraram do IML para o Hospital Municipal em Governador Valadares, e foi aí que eu acordei, quando estava sendo retirado de dentro do carro do próprio IML, na recepção do hospital em Valadares. E logo eu percebi que a minha situação era extremamente crítica, eu não tinha movimentos além dos braços e da cabeça, com afundamento no peito que impedia a normalidade da minha voz e a fluência da minha respiração. Uma fratura exposta no fêmur esquerdo, havia perdido 5 centímetros do osso da ligação da perna com a bacia, que é o que ainda me obriga hoje a conduzir alguns ferros e não andar normalmente. Mas eu estava consciente. E por estar consciente, eu tive ali uma experiência grandiosa. Primeiro, de que como nós somos falíveis. Nesses momentos da vida é que nós descobrimos que nós não temos direito ao orgulho, nós não temos direito à soberba, porque tudo isso são coisas que desagradam a Deus e que nós não temos nível para soberba ou para orgulho. Sabe por quê? Porque, na verdade, sem Deus nós absolutamente não somos nada. Isso daqui, essa carne, essa pulsação, esse fôlego, pode terminar a qualquer momento. E que há momentos em nossas vidas que nós não podemos fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. E essa experiência eu tive quando a minha esposa foi tirada de dentro daquele carro, sobre a maca colocada no meu lado, um pano cobria todo o seu corpo, aquele pano já muito ensanguentado. E aquela pessoa, eu insistia em ver como ela estava, e aquela pessoa carinhosamente começava a descobrir o corpo da minha esposa, a começar pela cabeça, devagarzinho mostrando como estava. Ela tinha um corte na fronte, um ferro do carro tinha puxado o couro cabeludo para trás, a parte frontal do seu crânio estava exposta, e por isso que ela tinha sido acometida pelo que a medicina chama de embolia cerebral, que é a parada do cérebro por falta de circulação sanguínea, o que impedia Denise de ver, ouvir, falar. Era bem lenta a sua respiração, lenta também a pulsação do seu coração, sem a rótula do joelho direito, o pé esquerdo sacado da perna, ligado à perna apenas pelo tendão, pelo osso traseiro, o mesmo pé com os ossos expostos devido a uma fratura no meio, uma grande bola de carne, o fêmur esquerdo com a fratura que havia perdido cerca de 7 centímetros do osso da ligação da perna com a bacia. E naquele instante, olhando para minha esposa, impossibilitado de fazer alguma coisa por ela. Naquele momento, eu me senti completamente falido de qualquer capacidade. Mas sabe de uma coisa?
A fé é um recurso que Deus deixou para nós, que nós podemos usá-la, independente da nossa capacidade física, independente do lugar onde estejamos, independente da situação. Enquanto tivermos ciência das coisas, nós podemos usar a nossa fé. E aí nós contamos, além da fé, nós contamos com a presença do Espírito Santo que Cristo coloca em nós quando aceitamos a Cristo como Salvador, para nos capacitar a ter essa fé nos momentos de grande dificuldade. Porque a fé, ela vem pela palavra. E a palavra nem sempre nós temos condição de ler ou de ouvir de alguém. Mas o Espírito Santo está em nós para nos capacitar a crer na instrumentalização da palavra de Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele nos faz lembrar a palavra que um dia já lemos ou ouvimos. Por isso que é importante ler e ouvir a palavra de Deus. Naquele momento eu tive essa experiência maravilhosa de como o Espírito Santo, de maneira silenciosa e educadamente, ele trabalha em nossas vidas. Naquele momento de perturbação, de agonia ali, olhando para a situação da minha esposa, eu pude lembrar de 1 João, capítulo 5, verso 4, que nos diz assim, eu falo e você repete para você guardar em sua mente, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Naquele momento eu entendia perfeitamente que se eu quisesse sair dali vitorioso, eu tinha que confiar somente em Deus, esperar somente no Senhor. Só que a palavra não só nos traz a capacidade de acreditar em Deus, como nos traz paz e alegria nesse confiar. É uma confiança que nós passamos a ter na certeza de que já somos vitoriosos pela misericórdia, pela bondade, pelo amor, pela capacidade do nosso Deus. Falido e desesperado ali, esse versículo me animou e me deu disposição de orar ao Senhor, de confiar a vida de Denise ao Senhor. E eu comecei a orar, e eu pedi a Deus que levantasse um servo dele naquela cidade, que pudesse nos encontrar ali e ser usado por Deus para administrar aquela situação. É o que eu consegui pedir a Deus. Alguém começou a empurrar o meu leito para a sombra e eu voltei a ficar inconsciente. Segundo relatos, eu fiquei mais 50 minutos inconsciente. Quando eu acordei, ainda estava no mesmo lugar, minha esposa do meu lado, sem socorro médico, porque os médicos estavam em greve, era uma greve nacional dos médicos, e os médicos de Valadares tinham aderido à greve nacional naquela manhã. Mas quando eu acordei, eu experimentei de uma maneira grandiosa, que esse dom que Deus dispensa a nós, chamado fé, é a única maneira que nós temos para vencermos as dores, as aflições, os sofrimentos, suportá-lo ou vencê-lo no nosso tempo presente. Eu senti uma alegria enorme quando eu vi 12 homens diferentes rodeando as nossas macas de mãos dadas, nos protegendo de muitos curiosos no pátio daquele hospital. E eu olhava para eles não tinham falado nada ainda, não sabia quem eram, mas eu sabia, eu sentia que eram irmãos em Cristo Jesus. E um deles chegou até junto a mim e disse: Pastor Miguel,
Eu sou o pastor Arthur Malta, sou pastor da Igreja Batista Calvário aqui na cidade, e todos esses aqui são pastores em diversas igrejas diferentes, em várias cidades da região. Estávamos num congresso de pastores que está acontecendo na nossa cidade. Minha esposa, no início da tarde, assistiu no jornal Hoje uma reportagem sobre o acidente aqui próximo, que mostrava o carro de vocês, os documentos, e dizia que vocês estavam entre os 7 mortos, e ele disse... nós fomos à polícia, ela confirmou que você estava no IML entre os mortos, fomos ao IML e falaram que não sabia explicar direito, mas que o legista tinha tirado vocês do IML. Ele disse, talvez você já saiba, não tem médico trabalhando, mas fica tranquilo, disse ele, você está em família, nós somos seus irmãos em Cristo Jesus, disse ele, e nós estamos aqui para fazer tudo o que for necessário, para que vocês sejam tratados na nossa cidade. Ninguém, humanamente falando, tem a capacidade de se entregar assim à disposição dos outros, se não for dirigido, orientado, comissionado por Deus. Aqueles pastores contrataram a equipe médica, Denise foi submetida a 5 cirurgias em 3 dias. Eu fui submetida a 2, consciente, acompanhava tudo. Ela, inconsciente, foi desenganada pela medicina no 4º dia pela manhã. Quando anunciaram que ela chegou ao hospital com o cérebro parado parcialmente, mas que agora estava com o cérebro completamente morto e o coração funcionava estimulado por um aparelho que poderia parar o coração em 2 ou 3 dias. Mas, meus queridos, é interessante como a fé, na medida que nós alimentamos a nossa fé na palavra, a fé nos abastece de sabedoria, de esperança, de equilíbrio, de confiança de que a vontade de Deus é sempre o melhor para todos nós. Tudo que acontecer em nossas vidas no tempo presente jamais vai poder tirar o nosso gozo e a nossa convicção de que nós estamos seguros em Cristo para a glória da vida que jamais acabará. Nesse tempo de luta e dificuldade, desperta em nós o valor pela vida eterna e a lembrança de que um dia tudo aqui acabará. Mas em Cristo estamos seguros para a glória da vida que jamais acabará. Porque Cristo é o primeiro e o último. Tudo tem princípio nele. E nada se acaba fora dele. E nele a vida nunca jamais acabará. Por isso que Apocalipse 1:6 diz que ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele está sobre todos os poderes da terra. E nós podemos celebrar essa certeza que racionalmente nós temos com o Jefferson e Denise. Vamos cantar juntos, Alfa e Ômega, e vamos declarar que a nossa fé é racional. Nós acreditamos, nós cremos e somos capacitados a crer no Deus que sempre existiu e que sempre existirá. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus.
então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. A nossa fé também, ela terá influência para que outros venham a acreditar. A nossa fé é um mecanismo que leva outros a despertarem a crer em Deus. Denise, desenganada pelos médicos ali, e no 8º dia, em uma reunião com os pastores e familiares, foi anunciado a morte de Denise pelo neurologista da equipe e pelo cardiologista. Mas minutos depois que eles anunciaram, meu irmão era levado à UTI, onde Denise continuava com todos os equipamentos desligados, mas ele ia se responsabilizar por tudo agora, e Denise iria ser entregue a ele. E quando ele entrava na UTI com a enfermeira, ele encontrava Denise vendo, ouvindo e falando, movendo os olhos, olhando para ele, perguntando onde ela estava e onde eu estaria. Naquele momento, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu fiquei apenas com 4 pessoas, minha cunhada e mais 3 pessoas no quarto, depois que saiu todo mundo da reunião com os médicos, os pastores e os familiares. Mas um grupo de pastores saiu da reunião em que foi anunciada a morte de Denise e descia a escadaria para ir embora. No meio daquela escadaria, um fez um desafio ao restante do grupo. Eu estou sentindo um desejo de orar pela irmã Denise mais uma vez. Vamos orar pela irmã Denise mais uma vez. Eu não estou sentindo paz na morte da irmã Denise. E eles então começaram a orar naquela escadaria. Longe de onde Denise estava, a fé, ela é operante à distância em qualquer lugar. Porque o milagre não somos nós que fazemos. O milagre é aquele que nós estamos crendo nele, que opera, que faz. E como que se descobriu que esses pastores estavam orando quando Denise acordou? A enfermeira, descendo a escadaria chorando, porque tinha examinado e tinha concluído que o coração de Denise estava com a pulsação normalizada, e Denise conversando com meu irmão, e aquela mulher se deparou com aquele grupo orando, e ouviu que estava orando por Denise. Ela disse: pode parar de orar, não é mais preciso. Denise acordou, está vendo, ouvindo e falando, disse ela. Meus queridos, aquela mulher disse aos pastores: eu preciso que vocês orem por mim. A fé daqueles pastores que voltaram a orar por Denise, que levava Denise a acordar, agora contagiava aquela mulher que dizia: eu nasci na igreja, cresci na igreja, casei na igreja, mas estou afastado da igreja há 17 anos e eu preciso voltar para o meu Deus, porque a vida depende dele, ela disse. E ela chegava
a anunciar isso ao próprio médico, interrompendo a entrevista que ele estava dando, e disse: doutor, venha ver Denise, porque Denise acordou. Ele disse: você deve estar enganada, minha filha, Denise está com o cérebro morto e o coração parado. Ela disse: como que ela acordou? Ela disse: como eu não sei, só sei que ela está vendo, ouvindo e falando. Aquele médico também passou 3 dias sem querer acreditar, e aquele homem, todos sabiam naquele hospital do que ele tinha falado a um grupo de pastores no 5º dia, que não acreditavam em Deus, em Bíblia, muito menos em oração. Mas a fé, a minha fé, a sua fé, pode despertar outros a crer em Deus. Nós poderemos ser instrumentos de Deus para levar os outros a acreditar em Deus, porque foi o que o médico fez depois de 3 dias que Denise tinha acordado, depois de tantos exames, de toda a bateria de exames está pronta. Aquele homem diante de Denise, diante de mim, da enfermeira, de uma das irmãs de Denise, do pastor Arthur e outros 2 pastores, ele disse: Denise, aqui estão os exames neurológicos, cardiológicos que você foi submetida após acordar, e provam que tudo que depende do seu cérebro está funcionando normalmente, e o seu coração não tem nenhuma variação inadequada. Você continua deitada em uma única posição sobre este leito, mexendo os braços, a cabeça e um pouquinho a perna esquerda, mas por causa dos ossos quebrados nas pernas e na bacia, porque se dependesse do cérebro e do coração, você já estaria em casa. E aquele homem disse: é por isso que hoje eu não só creio que acima de nós existe um Deus que pode fazer o que nós não podemos fazer, mas eu quero esse Deus na minha vida também. Naquele momento, aqueles pastores abraçando e chorando com aquele homem, nós celebrávamos ali a alegria da fé de todos que estavam ali, ter vencido a incredulidade que dominava a vida daquele homem. E até hoje, quase 30 anos depois, como um servo de Deus que conduziu a sua família a Cristo, ele segue experimentando resultados da fé em sua vida. Por isso que quando nós estivermos adorando a Deus, nós temos que ter certeza que o nosso Cristo é o nosso Mestre, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Este hino celebra a Deus declarando isso: meu Cristo, meu Mestre, Tu és o único Deus. Meu
Rei, Senhor, sempre hei de te louvar. Refúgio, conforto, torre de libertação, tudo que sou devo a ti, sempre hei de te servir. Louve ao Senhor todo ser que respira, honra e poder só pertencem a Deus. Glórias ao Rei, digno de louvor, nome forte, Redentor, maravilhoso, fiel, Criador. Pra sempre eu proclamarei teu amor, nada jamais há de me separar de ti, Senhor. Nada jamais há de me separar de ti. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos mostra que as provações, as dificuldades do tempo presente são oportunidades para que nós venhamos experimentar o valor da fé em Deus em nossas vidas. E diz que na tribulação, na luta, quando nós temos a disposição e a humildade de crer, de confiar no Senhor, isso gera em nós a dinâmica da fé. E a dinâmica da fé é a perseverança, é a disposição de continuar, porque experimentamos o cuidado de Deus, o socorro de Deus, somos estimulados a continuar acreditando, e nisso nós vamos continuar experimentando, porque cada perseverança vai se transformando, cada disposição de continuar crendo vai se transformando em esperança, e cada esperança vai se transformando numa nova experiência com o Senhor. E isso nos leva a crescer grandemente no interesse de que outras pessoas conheçam o Deus que nós estamos conhecendo, o Deus que estamos vivendo com Ele, que o segredo da vida é acreditar em Deus. No mundo presente, os segredos das coisas boas são guardados a 7 chaves, os segredos daquilo que dá certo, para ganhar mais, para crescer na vida, mas no espiritual é diferente. Quando nós experimentamos algo bom, nós queremos que os outros experimentem também. E a fé nos leva, então, a um interesse grandioso de que os outros conheçam o Deus verdadeiro. E nos sensibiliza quando nós olhamos ao derredor e encontramos muitas pessoas iludidas com outros deuses ou mesmo com as ofertas do mundo presente. Denise passou 10 meses numa só posição. Foram mais 5 cirurgias. No 10º mês após o acidente, os médicos reuniram a família e falaram que não havia mais nada que pudesse ser feito para que Denise voltasse a andar. Denise foi condenada a nunca mais sair da cama. Mas, numa enfermaria improvisada, a tiramos do hospital no dia que os médicos falaram isso. Improvisamos na casa da minha sogra uma enfermaria, e ali Denise ia continuar. Não se sabe por quanto tempo. Mas naquela primeira noite, após orarmos antes do repouso, ela disse: eu não quero ficar sobre uma cama, dentro de um quarto. Eu quero continuar o meu ministério. E eu quero continuar contando ao mundo, através da música, que o nosso Deus existe, que Ele nos ama. Contra a vontade de familiares e amigos,
adaptamos uma cadeira de rodas e, contra a vontade da família, aceitamos o desafio do Conselho de Pastores em Brasília para uma cruzada de 14 noites. Cada noite num setor diferente da cidade. E ali nós voltávamos ao ministério, Denise cantando naquela cadeira de rodas adaptado, corpo inclinado para trás, as pernas estiradas e presas ao nível da bacia. Mas a alegria, o contentamento de estar falando do Deus que ela experimentava de uma maneira muito intensiva o cuidado dele na vida dela, isso dava alegria, dava prazer e superava as dores e o sofrimento. Essa canção, este hino, essa música traz uma letra que serve muito de reflexão para mim e para você, no alcançar os outros com o amor de Deus. Tem que saber. Cada dia posso ver nos seus olhos o sofrer. Tanta gente sem amor, sem rumo aqui, em angústia, solidão, cheios de temor. O riso esconde a aflição que há no coração. Tem que saber de Deus, que nas trevas e temor o refúgio dá, tem que saber do amor de Deus. Tem que saber. Deus nos chama a brilhar em meio à escuridão e nos manda levar vida a quem perdido está. Em seus olhos posso ver que sofrendo estão. Eles têm que ouvir. Devemos compartilhar. Tem que saber tem que
nos colocar em pé. Nós vamos cantar este último hino, mas eu gostaria de dizer a você o que a Bíblia nos ensina. Sem fé, nós não poderemos agradar a Deus. Não há nada que possamos fazer para agradar a Deus se não for em fé. Por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é mais belo diante de Deus é a nossa capacidade de crer nele. Por isso que a Bíblia Sagrada tem que fazer parte do nosso dia a dia. Está diante dos nossos olhos, da nossa audição todos os dias, para que tenhamos a capacidade de crer. Crer para a salvação. Crer para a santificação, para reservar, para separar as nossas vidas para Deus. Para confiar a Ele qualquer luta, qualquer dificuldade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem que acreditar, primeiro, que Ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Não há como agradar a Deus se não acreditar nele. A cada momento somos desafiados a acreditar em Deus. Talvez hoje, nesse momento, o seu desafio seja acreditar em Deus para a tua salvação. Seja acreditar no que Ele diz, que não há salvação em nenhum outro, porque em cima nos céus, embaixo na terra, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Que só Jesus Cristo traz a nossa salvação, porque Ele foi o Filho de Deus, enviado ao mundo, se tornou um de nós, se identificou com nossas dores, venceu o pecado que não podíamos vencer, pagou o preço que não éramos dignos de pagar e venceu a morte que estava pronta a nos tragar. Só acreditando, só crendo que Deus enviou o seu Filho para te salvar, é que você será salvo, é que qualquer ser humano seja salvo. Talvez o desafio de você crer agora é que Deus te capacitará a ultrapassar as ondas, as lutas que você está enfrentando, as dores, a agonia, a angústia, que talvez você ache que é impossível. Deus nos levará em triunfo em toda e qualquer situação. O triunfo de Deus nem sempre é afastar provações, porque sem aprovação não existirá o sabor da vitória de Deus em nossas vidas. Na palavra, Ele trabalha em nós. No Espírito, Ele trabalha por nós. E na igreja Ele trabalha através de nós. É um movimento completo de fé. Fé é descansar na soberania de Deus. Saber que o que Ele tem para nós, a começar pela salvação em Cristo, é o melhor para as nossas vidas. Fé é descansar na soberania de Deus. O que nos ama de tal maneira, com amor infinito e ilimitado, esse é o soberano sobre os poderes da terra. Apocalipse 1:6 diz que Ele é soberano sobre os reis da terra. Os reis, quando foi escrito Apocalipse, simbolizavam o maior poder humano na face da terra, que podia prender, soltar, matar, fazer o que quiser. Ele está dizendo que Cristo é soberano sobre todos os poderes da terra. Fé é descansar nele para a salvação, é descansar nele para a santificação, é descansar nele diante das lutas do tempo presente. Fé é descansar na soberania de Deus. Por isso que agora
você tem a oportunidade de declarar que o nosso Deus é soberano. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Vamos cantar juntos, soberano. Soberano És tu, Senhor. Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano. Soberano. Soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Curva a tua cabeça. Vamos orar nesse instante. Vamos falar
com o nosso soberano, colocando diante dele nossas gratidões e nossas súplicas. Enquanto toda a igreja já está orando, antes de orar, eu gostaria de dar oportunidade, porventura, se você está hoje à noite aqui conosco e está decidindo a colocar a tua fé em Cristo Jesus como teu Salvador e deseja se manifestar, faz um sinal com uma de tuas mãos. Apenas levantando a mão, você estará se identificando e dizendo: hoje à noite, eu estou crendo em Cristo como meu Salvador. Não vai precisar pagar nada, não vai precisar falar nada. Só com essa manifestação nós vamos te incluir nesta oração. Alguém hoje à noite que gostaria de declarar que você está crendo em Cristo como seu Salvador, só faz um sinal com uma de tuas mãos e nós queremos orar por você nesse instante. Alguém que quer dizer sim, Deus o abençoe. Pode baixar a sua mão. Essa sua manifestação declara que você está crendo em Cristo como seu Salvador. Há mais alguém? Faz o sinal com uma de tuas mãos, dizendo: sim, eu estou crendo hoje em Cristo como meu Salvador. Há mais alguém que quer se manifestar, que está aceitando a Cristo como seu Salvador? Faz um sinalzinho. Nós vamos orar por você. Bondoso e eterno Deus, graças te rendemos, ó Pai, por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui juntos em celebração ao teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja plantada nesta comunidade, por todos os teus filhos e filhas que aqui te servem, pelos aqueles que te servem em outros lugares e que hoje à noite vieram celebrar aqui juntos. Obrigado, Deus, por esse Senhor que declara hoje à noite publicamente que crer em Cristo como seu Salvador. Nós sabemos, ó Deus, que antes dele declarar, o Senhor já tinha dado-lhe a salvação. E a manifestação dele é declarando que ele já creu em ti como Salvador. E a tua promessa é que aquele que se manifesta diante dos homens, o Senhor o apresentará ao Pai. E com certeza o Pai perdoa os pecados, restaura o espírito, recebe como filho eterno. Abençoa, Deus, cada família aqui representada e faz de cada um de nós, homens, mulheres, rapazes, moças, adolescentes, crianças de fé, que acreditam em Deus e que não se envergonha de declarar em todo e qualquer lugar que crer em Cristo como Salvador e como Senhor. Nos faz, ó Deus, instrumentos teus onde quer que venhamos estar, por amor de Cristo Jesus. Amém. Podemos